Você olha para ela e sente que algo mudou, mas não consegue apontar exatamente o que. Ela ainda está ali, ainda responde, ainda conversa, ainda cumpre o que precisa cumprir, mas existe uma distância invisível entre o que ela faz e o que ela sente. É como se uma parte dela tivesse se deslocado para um lugar onde você já não alcança mais. Ela não discute como antes, não cobra como antes, não tenta convencer, não tenta explicar. Ela observa. E esse tipo de observação é diferente, porque não vem da curiosidade, vem do distanciamento. O afastamento emocional feminino quase nunca acontece de forma explosiva. Ele não chega como uma crise, não vem como uma briga, não aparece como uma decisão clara. Ele se instala em silêncio, em pequenas desistências internas que ninguém percebe, nem mesmo ela no começo. O erro mais comum é achar que esse afastamento é frieza, desinteresse ou falta de amor. Mas na maioria das vezes é exatamente o contrário. O afastamento emocional nasce quando houve sentimento demais por tempo demais, investimento demais sem retorno suficiente, entrega demais sem acolhimento real. Antes de se afastar, ela tentou se aproximar. Antes de se fechar, ela se abriu. Antes de se desligar, ela insistiu. A mulher que se afasta emocionalmente não começa distante, ela começa intensa. Ela começa presente, envolvida, sensível, disponível, tentando construir conexão, tentando gerar vínculo, tentando ser compreendida. O afastamento não é o ponto de partida, é o ponto de chegada depois de um longo processo de frustração emocional. A psicologia feminina funciona de forma profundamente relacional. A mulher se conecta pelo vínculo, pela troca, pela reciprocidade emocional. Quando ela percebe que está sentindo sozinha, que está se explicando sozinha, que está tentando sozinha, algo começa a se reorganizar internamente. No início isso não é racional, não é consciente, não é planejado. É uma resposta do sistema emocional tentando se proteger da repetição da dor. O cérebro começa a registrar padrões. Cada conversa que não muda nada, cada promessa que não se cumpre, cada gesto que não vem. Cada ausência que se repete vai sendo armazenada como evidência de que sentir naquele ambiente custa caro demais. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que ela percebe que explicar de novo não vai gerar empatia, só desgaste. É quando ela entende que falar não está criando conexão, só exposição. Que se abrir não está trazendo cuidado, só vulnerabilidade sem retorno. E é nesse ponto que o mecanismo psicológico do afastamento começa a se ativar. Ela não faz escândalo, não ameaça ir embora, não cria drama. Ela apenas reduz. Reduz expectativa, reduz intensidade, reduz investimento emocional. Não porque deixou de sentir, mas porque entendeu que continuar sentindo daquele jeito era continuar se machucando. O afastamento emocional feminino não é uma escolha consciente, é uma adaptação interna. É o cérebro emocional tentando preservar energia, tentando evitar frustração, tentando impedir novas feridas. A mulher começa a se desligar por dentro muito antes de se afastar por fora. Enquanto o outro ainda acha que está tudo normal porque não existem mais conflitos, ela já está reorganizando sua relação com aquele vínculo. E isso é perigoso justamente porque é silencioso. Não há sinais claros, não há avisos diretos, não há confrontos. O que existe são pequenas mudanças internas que vão alterando completamente a forma como ela sente. Ela passa a observar mais e reagir menos. Passa a analisar atitudes em vez de acreditar em palavras. Passa a sentir menos expectativa e mais neutralidade. O envolvimento emocional vai sendo substituído por uma postura de autoproteção. Não é indiferença, é economia emocional. O cérebro aprende que investir energia onde não há retorno gera desgaste, então ele corta o gasto. A mulher começa a poupar sentimentos não por vingança, não por orgulho, mas por sobrevivência psíquica. Ela ainda está ali fisicamente, mas emocionalmente já começou a se retirar. O mais difícil de perceber é que esse afastamento não vem acompanhado de raiva. Ele vem acompanhado de cansaço. Um cansaço profundo, silencioso, acumulado, que não se resolve com descanso, porque não é físico, é emocional. É o cansaço de explicar e não ser compreendida. De pedir e não ser atendida. De esperar e se frustrar. De se abrir e não ser acolhida. Esse tipo de cansaço muda a forma como a pessoa se relaciona com tudo. A mulher deixa de lutar porque lutar exige esperança de mudança, e ela já não tem essa esperança. A partir desse ponto, algo muito importante acontece. Ela para de tentar ser vista e começa a se esconder emocionalmente. Não se expõe mais como antes, não compartilha mais como antes, não se mostra vulnerável como antes. Não porque não tenha mais sentimentos, mas porque aprendeu que mostrar sentimentos naquele contexto não gera segurança, só dor. O afastamento então se torna um escudo. Um escudo elegante, silencioso, funcional.
Ela continua educada, presente e responsável, mas não acessível. Existe uma barreira invisível entre o que ela vive por dentro e o que ela permite que o outro veja. O outro sente que perdeu o controle emocional da relação. Antes bastava uma frase, um pedido, um gesto mínimo. Agora nada parece suficiente. Não porque ela se tornou exigente, mas porque ela deixou de acreditar facilmente. A mulher afastada emocionalmente não discute mais, porque discutir exige esperança de mudança, e ela já atravessou essa fase. Ela não briga, porque brigar ainda é uma forma de se importar. Ela apenas observa. E observar sem reagir é um dos sinais mais claros de desligamento emocional interno. Esse é o ponto mais delicado da psicologia feminina. Quando a mulher começa a se afastar emocionalmente, ela não avisa. Ela não anuncia. Ela não dá ultimatos. Ela muda por dentro. E essa mudança é quase sempre irreversível, porque para ela se permitir voltar a sentir, seria necessário acreditar novamente. E acreditar novamente significa se expor ao risco de se machucar outra vez, algo que ela prometeu a si mesma que não faria. O afastamento emocional não é sobre deixar de amar, é sobre deixar de se colocar em uma posição de vulnerabilidade sem proteção. Com o tempo, esse estado interno se normaliza. A mulher passa a se sentir mais estável sendo distante do que sendo envolvida, mais segura sendo reservada do que sendo aberta, mais confortável sendo contida do que sendo intensa. O problema é que do lado de fora, isso é interpretado como frieza, maturidade, independência ou até superioridade emocional. Mas por dentro, o que existe é uma reorganização profunda da forma como ela se relaciona com o afeto. Ela não quer mais convencer ninguém do seu valor, não quer mais implorar por atenção, não quer mais competir por prioridade. Ela apenas se retira emocionalmente. E isso é confundido com frieza, quando na verdade é maturidade forjada na dor. A mulher afastada emocionalmente não odeia, não despreza, não quer punir. Ela apenas não se expõe mais. Ela aprendeu da forma mais difícil que amar sem reciprocidade desgasta, que se doar sem retorno machuca, que insistir sem acolhimento esgota. O afastamento então se torna uma forma de autopreservação emocional. Não é um ataque ao outro, é uma defesa de si. O silêncio dela não é vazio. Ele está cheio de histórias que não foram ouvidas, conversas que não mudaram nada, expectativas que se quebraram, promessas que não se sustentaram. E agora ela prefere o silêncio à repetição da dor, prefere a distância à frustração, prefere o controle interno à vulnerabilidade externa. O afastamento emocional feminino é, no fundo, a tentativa de manter a própria integridade psíquica depois de se sentir emocionalmente desamparada. Se você já conheceu uma mulher assim, talvez tenha achado que ela era fria, difícil, inacessível. Mas provavelmente ela só estava cansada de sentir sozinha. E se você se reconheceu nesse padrão, talvez perceba que não se afastou porque deixou de amar, mas porque amar daquele jeito estava te destruindo por dentro. O afastamento emocional não é ausência de sentimento, é excesso de dor acumulada sem elaboração. Talvez agora você entenda por que algumas mulheres se afastam sem fazer barulho, sem drama, sem conflito. Elas não vão embora de repente, elas se desligam aos poucos. Primeiro emocionalmente, depois afetivamente, depois existencialmente. Quando a distância externa acontece, a interna já está consolidada há muito tempo. E quase ninguém percebe porque o processo todo acontece em silêncio. Existe algo que quase ninguém fala sobre o afastamento emocional feminino. Ele não acontece porque a mulher se torna mais fria. Ele acontece porque ela se torna mais consciente do próprio limite. Em algum momento, depois de tantas tentativas de ser compreendida, ela percebe que continuar se explicando é uma forma de se abandonar, e isso gera uma mudança interna profunda. A energia que antes era direcionada para o outro começa, lentamente, a ser recolhida para dentro. Não como egoísmo, mas como necessidade psíquica. É como se o sistema emocional dissesse: chega, já foi longe demais. O que muda primeiro não é o comportamento externo, é o diálogo interno. A mulher começa a pensar diferente. Onde antes havia esperança, começa a surgir realismo. Onde antes havia expectativa, começa a surgir neutralidade. Onde antes havia vontade de insistir, começa a surgir a sensação de que insistir não faz mais sentido. E essa mudança é extremamente sutil, porque ela não vem acompanhada de grandes decisões, apenas de pequenas desistências internas que se acumulam. Ela deixa de esperar certas mensagens, deixa de criar certas fantasias, deixa de projetar certos futuros. Não porque deixou de amar, mas porque aprendeu que imaginar mais do que a realidade entrega só aumenta a frustração. A mente feminina, quando entra nesse modo de autoproteção, passa a funcionar de forma muito mais analítica. A mulher começa a observar padrões.
Ela percebe quem procura, quem some, quem promete, quem cumpre, quem fala, quem age. E quanto mais ela observa, menos ela se ilude. O afastamento emocional é também um processo de desilusão. Não no sentido de perder a capacidade de amar, mas de perder a ingenuidade emocional. Ela passa a entender que sentir não é suficiente para sustentar uma relação, que a intenção não substitui comportamento, que palavras não compensam a ausência de atitudes. E esse entendimento muda completamente a forma como ela se posiciona emocionalmente. A partir desse ponto, algo curioso acontece. A mulher passa a se sentir mais em paz sozinha do que acompanhada. Não porque não goste mais da presença do outro, mas porque a presença já não gera segurança emocional. Estar junto começa a gerar tensão interna, porque ela sente que precisa se adaptar, se conter, se ajustar, se explicar. E estar sozinha, paradoxalmente, gera mais estabilidade psíquica. O afastamento então se consolida não como rejeição ao outro, mas como aproximação de si mesma. Ela começa a priorizar o próprio silêncio, o próprio espaço, o próprio equilíbrio interno. E isso costuma ser mal interpretado. Do lado de fora parece desinteresse, parece desapego, parece falta de envolvimento. Mas por dentro, o que existe é um processo intenso de reorganização emocional. A mulher está recalibrando o quanto pode se doar sem se perder. Está redefinindo limites que nunca haviam sido colocados. Está aprendendo, muitas vezes pela primeira vez, que amar não pode significar se anular. E esse aprendizado quase sempre vem depois de uma fase longa de frustração, de tentativas falhas, de esperança que não se concretizou. O afastamento emocional feminino também envolve uma mudança na forma como ela se percebe dentro das relações. Antes, ela se via como alguém que precisava manter o vínculo vivo. Agora, ela começa a se ver como alguém que precisa manter a própria saúde emocional intacta. A prioridade muda. O foco deixa de ser o relacionamento e passa a ser o próprio estado interno. Não no sentido de egoísmo, mas de sobrevivência psicológica. Ela entende que não pode mais carregar sozinha o peso de sustentar algo que deveria ser construído a dois. Com o tempo, esse estado emocional se transforma em postura. A mulher se torna mais reservada, mais contida, mais seletiva. Não se envolve facilmente, não se entrega rapidamente, não se expõe como antes. Não porque se tornou fria, mas porque aprendeu que abrir o coração sem garantias custa caro demais. Ela desenvolve uma espécie de filtro emocional. Observa mais do que fala, analisa mais do que reage, espera mais do que se antecipa. E isso cria uma nova identidade emocional mais silenciosa, mais firme, mais protegida. O problema é que essa nova identidade muitas vezes nasce da dor, não da escolha. Não é uma maturidade leve, construída com tranquilidade. É uma maturidade forjada no desgaste, na frustração, na repetição de experiências emocionais que não deram certo. A mulher aprende a se proteger porque aprendeu a se machucar. Aprende a se fechar porque aprendeu que se abrir nem sempre gera cuidado. Aprende a se afastar porque aprendeu que insistir não garante reciprocidade. O afastamento emocional é, no fundo, uma resposta adaptativa a um ambiente afetivo que não ofereceu segurança suficiente. Existe também um aspecto muito importante que quase nunca é percebido. Quando a mulher se afasta emocionalmente, ela não perde a capacidade de amar, ela apenas muda a forma de amar. O amor deixa de ser expansivo e passa a ser contido. Deixa de ser espontâneo e passa a ser cauteloso. Deixa de ser idealista e passa a ser realista. Ela continua sentindo, mas não permite que o sentimento determine suas escolhas. O coração deixa de comandar sozinho. A razão começa a ter mais espaço. E isso altera completamente a dinâmica dos vínculos que ela constrói a partir dali. O afastamento emocional feminino também afeta profundamente a forma como ela reage à perda. Antes, a possibilidade de perder alguém gerava ansiedade, medo, tentativas de manter, de segurar, de convencer. Depois do afastamento, a perda é encarada com mais aceitação. Não porque não doa, mas porque ela já passou pelo processo de desligamento interno. A dor existe, mas não desorganiza. A ausência é sentida, mas não paralisa. A mulher aprende a lidar com a falta sem se destruir por dentro. E isso, para muitos, parece frieza. Mas, na verdade, é autonomia emocional. O mais curioso é que, muitas vezes, o outro só percebe esse afastamento quando já é tarde demais. Quando tenta se aproximar e encontra alguém que já não responde da mesma forma. Quando tenta reconectar e encontra uma pessoa que já não se permite envolver como antes. Quando tenta resgatar algo que internamente já foi elaborado, aceito e encerrado. O afastamento emocional feminino não acontece no momento da ruptura externa. Ele acontece muito antes, de forma invisível, silenciosa, gradual.
E é por isso que tantas relações terminam sem grandes conflitos, sem grandes brigas, sem grandes explicações. Porque quando o fim chega para a mulher, ele já aconteceu há muito tempo por dentro. O término externo é apenas a formalização de algo que internamente já estava resolvido. O vínculo já foi processado, a dor já foi sentida, a expectativa já foi abandonada. O que resta é apenas a decisão racional de se retirar fisicamente de algo que emocionalmente já não existe. O afastamento emocional feminino, portanto, não é sobre deixar de amar o outro, é sobre deixar de se abandonar. É sobre parar de se colocar em contextos onde o afeto não é sustentado. É sobre aprender a se proteger sem precisar se tornar agressiva, sem precisar ferir, sem precisar gritar. É um movimento silencioso de retorno para si mesma. Um recolhimento emocional que acontece quando a mulher entende que não pode mais negociar a própria saúde psíquica em nome de um vínculo que não a nutre. E talvez a parte mais profunda de tudo isso seja perceber que esse afastamento, apesar de nascer da dor, também abre espaço para algo novo. Abre espaço para relações mais conscientes, mais equilibradas, mais recíprocas. Abre espaço para uma forma de amar menos ingênua e mais saudável. Abre espaço para que a mulher se escolha antes de escolher qualquer outra pessoa. Não por medo, mas por aprendizado. Não por frieza, mas por maturidade emocional construída a partir da própria experiência. Quando a mulher se afasta emocionalmente, ela não está se tornando menos sensível. Ela está se tornando mais responsável consigo mesma. Está aprendendo a reconhecer seus limites, suas necessidades, seus padrões. Está entendendo que sentir não pode significar se perder. Que amar não pode significar se anular, que se entregar não pode significar se machucar repetidamente. O afastamento emocional, no fundo, é a forma mais silenciosa que a psique encontra de dizer: eu preciso me preservar, eu preciso me respeitar, eu preciso me cuidar. Existe um ponto em que o afastamento emocional deixa de ser apenas uma reação e passa a se tornar uma identidade. A mulher já não se percebe mais como alguém que se envolve facilmente, que se entrega sem reservas, que aposta sem medo. Ela passa a se enxergar como alguém mais contida, mais observadora, mais seletiva. E isso não acontece porque ela se tornou menos capaz de amar, mas porque ela se tornou mais consciente do preço que paga quando ama sem limites. O afastamento emocional feminino, com o tempo, deixa de ser uma fase e passa a ser uma nova forma de existir nos vínculos. A mente começa a associar intensidade com risco, vulnerabilidade com exposição, entrega com perda de controle. E como todo sistema psíquico que aprende através da dor, ela passa a evitar automaticamente aquilo que já gerou sofrimento antes. Não é uma decisão racional, é um condicionamento emocional. O corpo reage antes da mente. O desconforto surge antes mesmo da reflexão. A mulher sente que algo não está seguro e instintivamente se retrai. O afastamento se torna quase um reflexo emocional. É por isso que muitas vezes, mesmo quando aparece alguém diferente, alguém mais disponível, alguém mais presente, a mulher ainda mantém a distância. Não porque aquela pessoa represente perigo, mas porque o sistema emocional dela ainda está programado para se proteger. Ela precisa de muito mais tempo, muito mais constância, muito mais coerência para voltar a confiar. E isso costuma ser interpretado como frieza, dificuldade, resistência, quando na verdade é apenas um mecanismo de autoproteção ainda ativo. O afastamento emocional feminino cria uma espécie de filtro interno que redefine completamente o que ela aceita em uma relação. Ela já não se contenta com promessas, com discursos, com intenções vagas. Ela observa comportamento, consistência, presença real. Não se impressiona com palavras bonitas, não se emociona facilmente com gestos isolados. Precisa de continuidade, de estabilidade, de segurança concreta. E até que isso exista, ela mantém uma distância emocional confortável. Não como punição, mas como prevenção. Com o tempo, essa postura começa a gerar um paradoxo interno. Por um lado, a mulher se sente mais segura, mais centrada, mais protegida. Por outro, ela sente que algo dentro dela ficou mais fechado, menos espontâneo, menos leve. Existe uma nostalgia silenciosa da versão de si mesma que era mais aberta, mais intensa, mais entregue. Mas existe também a consciência de que aquela versão se machucou demais para continuar existindo da mesma forma. O afastamento emocional não é apenas proteção, é também luto. Luto pela própria sensibilidade perdida. E esse luto raramente é elaborado de forma consciente. A mulher não costuma parar e pensar: eu mudei porque sofri. Ela apenas percebe, aos poucos, que reage diferente, que sente diferente, que se envolve diferente. O mundo emocional interno se reorganiza sem que ela perceba totalmente o processo. E quando ela se dá conta, já não consegue mais ser como antes.
Já não consegue mais se entregar sem pensar, confiar sem analisar, amar sem medir riscos. O afastamento se tornou parte da estrutura da personalidade emocional dela. A partir daí surge uma questão profunda: como voltar a sentir sem se machucar? Como se abrir sem se perder? Como confiar sem repetir padrões? E essa é uma das maiores dificuldades da psicologia feminina contemporânea. Muitas mulheres aprendem a se proteger, mas não aprendem a se reconectar de forma segura. Elas constroem defesas eficientes, mas não constroem pontes internas para voltar a acessar a própria sensibilidade sem medo. O afastamento resolve a dor imediata, mas cria uma nova tarefa emocional: reaprender a confiar. O risco é transformar autoproteção em isolamento, transformar cuidado em rigidez, transformar maturidade em fechamento. E isso não acontece de forma consciente, acontece de forma gradual. A mulher começa a se sentir confortável demais na distância. Começa a preferir não se envolver para não se frustrar. Começa a evitar vínculos profundos para não se expor. E sem perceber, passa a viver relações superficiais, controladas, seguras, mas emocionalmente pouco nutritivas. O afastamento protege, mas também limita. Existe um equilíbrio muito delicado entre se preservar e se fechar, entre aprender com a dor e se tornar refém dela, entre construir limites e construir muros. O afastamento emocional feminino, quando não é revisitado, pode se tornar uma identidade defensiva. A mulher deixa de se permitir viver experiências novas por medo de repetir as antigas. E isso cria uma prisão emocional silenciosa, confortável, mas solitária. Uma vida afetiva sem grandes dores, mas também sem grandes conexões. Por isso, o afastamento emocional não deveria ser visto apenas como um problema ou como uma solução, mas como uma fase de transição. Uma etapa de reorganização interna necessária depois de experiências emocionais frustrantes. Uma pausa para reconstruir limites, identidade, autoestima. Mas não um destino final. A maturidade emocional não está em nunca mais sentir, mas em aprender a sentir com consciência, com critérios, com proteção saudável, sem se anular e sem se esconder. A verdadeira cura emocional não é voltar a ser como antes, ingênua e desprotegida. Mas também não é se tornar alguém inacessível, rígida, distante. É integrar a sensibilidade com o aprendizado. É conseguir amar sem se abandonar, confiar sem se perder, se entregar sem se anular. É permitir que a experiência da dor gere sabedoria, não apenas defesas. O afastamento emocional feminino, quando bem elaborado, pode se transformar em uma base sólida para vínculos mais maduros, mais conscientes, mais recíprocos. No fundo, o que toda mulher que se afastou emocionalmente precisa não é de mais armaduras, mas de novos critérios. Não de mais defesas, mas de mais clareza. Não de mais distância, mas de relações que não exijam que ela se machuque para existir. O afastamento foi a forma que a psique encontrou de sobreviver. A reconexão precisa ser a forma de voltar a viver emocionalmente sem se destruir. Se você se reconheceu nesse processo, talvez perceba que não se afastou porque deixou de amar, mas porque precisou aprender a se amar de uma forma que nunca tinha aprendido antes. Talvez perceba que a frieza que te atribuem é, na verdade, o nome que dão à sua tentativa de não se perder de novo. E talvez perceba que o desafio agora não é se proteger mais, mas aprender a se abrir de forma diferente, mais consciente, mais segura, mais inteira. E se você chegou até aqui, provavelmente essa reflexão tocou em algo profundo dentro de você. Então me conta nos comentários. Você sente que se afastou emocionalmente para se proteger ou sente que se fechou demais e agora não sabe mais como se reconectar? Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui a gente fala sobre o que dói, mas também sobre o que liberta.